bem-vindos a todos mais uma vez. Já olhámos aqui para vários setores e de que forma é que a digitalização e as novas tecnologias estão ou não a ajudar todos estes setores da energia. Iremos olhar também para o comércio e vamos olhar para um exemplo que, a nível internacional, é olhado com alguma inveja, atrevo mesmo a dizer, a questão da digitalização dos serviços do Estado, como é que o cidadão utiliza a internet para estar mais próximo do Estado, quer a nível de impostos, quer a nível de outras questões que todos os dias temos que lidar com elas. E estava a dizer que é um ponto de inveja porque há muitos países que olham para o nosso modelo dos últimos anos com essa mesma admiração. Acho que não estou aqui a dizer nada de errado, pelo contrário, pelo menos em contacto com alguns países estrangeiros. A grande questão também é de que forma é que esta revolução digital que nos aproxima e nos facilita a nossa aproximação do Estado, até que ponto é que nos ajuda na totalidade a todos e ao mesmo tempo. São algumas questões que vamos tentar responder na próxima hora, talvez, e antes de falarmos com os nossos convidados, com os nossos client stories, chamo a Ministra bem-vinda da Modernização do Estado e da Administração Pública para abrir esta sessão. Muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da APDC, Professor Dr. Rogério Carapuça, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de começar por dar os parabéns à APDC pelos seus 35 anos, ao longo dos quais tem assumido um papel incontornável como plataforma de debate dos temas decisivos e mais mobilizadores da transformação para o digital. Depois queria também agradecer o convite e a oportunidade de poder partilhar convosco algumas reflexões sobre o caminho da modernização e simplificação que nos conduzirá ao governo do futuro. Permitam-me dizer que, tendo iniciado funções há muito pouco tempo, é particularmente bom da minha perspectiva, podermos vir aqui falar do que já se fez, mas também daquilo que se perspectiva para o futuro. Em Portugal, a administração pública tem dado passos importantes em matéria de transformação digital com um mérito reconhecido. Ainda há poucos dias vimos o programa Simplex ser distinguido pelo European Institute of Public Administration como um projeto exemplar na área da modernização do setor público. No relatório Digital Economy and Society Index 2019, Portugal surge em segundo lugar na oferta de serviços públicos digitais às empresas e acima da média europeia no número de utilizadores de serviços de e-government. A nível global, Portugal é o 29º país entre 193 no Índice de Desenvolvimento do Governo Eletrónico das Nações Unidas, destacando-se por ter registado uma das maiores evoluções no último ano, subiu 9 posições. Hoje é possível recebermos uma receita médica no telemóvel, agendar consultas online, fazer uma matrícula numa escola pública através da internet, criar uma empresa online e pedir a renovação do cartão de cidadão sem sair de casa. Com o lançamento do novo portal de serviços públicos, o e-Portugal, que vai ser apresentado pela Sara Carrasqueiro da AMA daqui a pouco, os serviços digitais da administração pública passaram a estar mais acessíveis, dispensando deslocações a pontos de atendimento presencial, com vantagens de comodidade para os cidadãos e de eficiência para os serviços. Há ainda muito a fazer para aprofundar o processo de transformação digital do Estado, sem nunca perder de vista o seu papel central no desenvolvimento socioeconómico do país, alavancando as oportunidades da sociedade digital para que, no fim do dia, seja possível entregar um melhor serviço às pessoas e às empresas. Cabe, por isso, ao setor público impulsionar e incentivar a utilização de canais digitais mais práticos e acessíveis a todos. Estamos a falar de tecnologia, mas estamos também a falar, e sobretudo, de pessoas. A estratégia do Governo para continuar a modernização da administração pública combina tecnologia, pessoas e gestão. É essa, aliás, a razão de ser desta nova área governativa que hoje represento. Por trás de cada novo serviço e de cada mudança estão pessoas, trabalhadores públicos que todos os dias se esforçam para fazer as coisas de forma diferente, para melhorar a vida dos cidadãos e impulsionar a economia. Afinal, a inovação continua a ser uma capacidade exclusiva do ser humano. A tecnologia, as competências e a motivação dos trabalhadores públicos e a capacidade de desenharmos novos modelos de gestão são os pilares que sustentarão o governo do futuro.
Precisamos de apostar no reforço das competências dos trabalhadores públicos, preparando-os para o futuro do trabalho num mundo cada vez mais digital. Precisamos de uma administração pública motivada, de trabalhadores e dirigentes capazes de responder de forma proativa e de se adaptar aos desafios do presente e do futuro. Para isso, continuaremos a promover o SIGEP, Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, lançado em 2018 e focado em 3 dimensões essenciais à transformação do serviço público: a capacitação, o desenvolvimento de projetos experimentais e o reconhecimento de projetos inovadores na administração pública. Os resultados são já bastante expressivos. Mais de 1.300 pessoas estiveram envolvidas em ações de capacitação, há cerca de 40 projetos experimentais em marcha e foram já atribuídos 3 prémios a projetos já implementados e com resultados demonstrados. Um deles, se me permitem, uma escola. Por fim, é fundamental desenvolver modelos de gestão focados na criação de valor efetivo para a sociedade, com lideranças mobilizadoras e promotoras de mudança. Modelos de gestão orientados para resultados obtidos com eficiência e envolvimento de todas as partes interessadas, nomeadamente os cidadãos e os trabalhadores. Modelos que apostem na inovação como capacidade intrínseca da organização. Este é o caminho que já estamos a trilhar e que queremos aprofundar, começando, desde logo, pelo caminho que tem sido feito no sentido de melhorar as competências da administração pública na área digital, num esforço de permanente atualização. Ainda há pouco comentávamos que nesta área estamos sempre todos em permanente atualização. Para isso, o programa do Governo prevê aumentar as horas de formação em ferramentas digitais, abrangendo todos os funcionários públicos e criando meios de autoformação com base, por exemplo, em recursos multimédia. Outra resposta para responder à necessidade de recursos na área digital poderá passar pelo trabalho colaborativo com as universidades e os centros de investigação, permitindo introduzir de forma mais rápida tecnologia no Estado. Vamos lançar desafios e avaliar conjuntamente o seu potencial, assegurando a concretização de projetos pilotos selecionados e a implementação efetiva de soluções sempre que se justifique. Em segundo lugar, será também necessário colocar as várias entidades da administração pública a trabalhar de forma articulada, fomentando uma cultura de cooperação e integração que permita desenhar projetos transversais às diversas entidades. Para isso, precisamos de romper com o excessivo isolamento destas entidades, que tantas vezes limita a capacidade de resposta e de inovação na administração. Exemplo dessa capacidade de cooperação é o programa Simplex, que reúne medidas de várias áreas governativas. Outro ainda é a solução autenticação.gov.pt, que permite o acesso e a autenticação em portais e sítios web de diferentes entidades públicas através do cartão de cidadão e da chave móvel digital. Entretanto, lá fora estão a banca de ativação da chave móvel digital, que a AMA aqui tem, para aqueles que ainda não possuam a chave móvel. Em terceiro lugar, e não menos importante, é essencial repensar a forma como desenhamos os serviços digitais para os cidadãos e para as empresas. Mais do que centrar o desenvolvimento destes serviços nos utilizadores, é preciso conceder aos cidadãos e às empresas uma voz ativa em todo o processo, através da participação de mecanismos de cocriação envolvendo os cidadãos, as empresas e os trabalhadores públicos. Conseguimos assim adotar metodologias ágeis de desenvolvimento dos projetos com experimentação e prototipagem. Há cerca de 3 anos criámos o LabX, um laboratório de experimentação que envolve especialistas, utilizadores, fornecedores de serviços e gestores no desenho de novas soluções que permitem melhorar os serviços públicos. No ano passado, introduzimos, através de projetos experimentais do SIGEP, o direito ao desafio, um conceito que veio alargar as margens de inovação da administração pública, permitindo testar soluções inovadoras que vão ao ponto de poder suspender a aplicação de determinadas disposições ou regimes legais durante um determinado período e testar soluções diferentes. Estes são 2 bons exemplos de inovação e de administração aberta. É neste sentido que nos propomos renovar o Simplex. Queremos que o Simplex seja um programa mais participado e mais focado, que permita aos cidadãos e às empresas estarem envolvidos desde logo no desenho dos serviços. No âmbito da simplificação, propomos
Continuar a eliminar a necessidade de licenças, autorizações e atos administrativos desnecessários numa lógica de licenciamento zero. Simplificar os procedimentos administrativos de contratação pública e assegurar que os concorrentes podem conhecer os anúncios, submeter as suas propostas e acompanhar os procedimentos pré-contratuais através de um website público de acesso gratuito. Criar um programa nacional de eliminação de procedimentos e intervenções administrativas inúteis que não dependam de intervenção legislativa, mas de praxes ou rituais das próprias entidades públicas, criando para o efeito uma equipa de intervenção rápida que reveja esses procedimentos. Assegurar que aos cidadãos e empresas não é solicitada ou sugerida a entrega de certidões e documentos que já sejam detidos pela administração pública, por exemplo, as certidões de registro criminal. Ou seja, colocar em prática a regra do only once, que atribui aos cidadãos e agentes económicos o direito de serem dispensados de apresentar informação que a administração pública já possui. Adotar um programa de aumento do prazo de validade dos documentos e certificados, eventualmente passaportes ou outras certidões permanentes, para garantir aos cidadãos que não precisam de os renovar tantas vezes. Isto só para referir algumas das medidas de simplificação que constam do programa do Governo. Caros e caras, a aposta na transformação digital dos serviços da administração pública passará obrigatoriamente pela promoção de um maior uso das tecnologias de informação em todos os organismos públicos e nos diversos serviços que estes disponibilizam. Neste sentido, o Governo vai assegurar que os 25 serviços administrativos mais utilizados pelos cidadãos e pelas empresas sejam totalmente desmaterializados, concretizar em todas as áreas da atuação administrativa o princípio do digital por omissão, isto é, garantir que os cidadãos possam, sempre que possível, fazer uso dos meios digitais ao seu dispor para aceder à prestação de serviços públicos e melhorar a divulgação e facilitar o acesso aos serviços públicos digitais já existentes, como o eportugal.gov.pt ou o Portal do Serviço Nacional de Saúde. Contudo, este caminho coloca-nos perante outro desafio. Um desafio de natureza ética e política imposto pelo princípio da igualdade e que é o de que nenhum cidadão deve ficar para trás. Temos de recentrar o nosso foco no cidadão, assegurar que o recurso à tecnologia serve para responder às necessidades das pessoas e que ninguém fica para trás. Qualquer processo de adoção de inovação tecnológica e, sobretudo, os que têm reflexo nos serviços prestados aos cidadãos, que são eles próprios serviços universais, têm de ter em consideração os diferentes níveis de literacia digital que coexistem na sociedade portuguesa. Não nos podemos esquecer que cerca de um quarto dos portugueses não utiliza a internet. Para nós, nesta sala, provavelmente isso é muito difícil de imaginar, mas a verdade é que cerca de um quarto dos portugueses vivem offline. Estamos a trabalhar no sentido de melhorar progressivamente estes indicadores em estrita colaboração com a administração local. Neste sentido, destaco a importância dos espaços cidadão para aproximar os serviços de quem deles efetivamente precisa, suprindo as dificuldades no acesso direto e autónomo dos cidadãos aos serviços públicos que são prestados eletronicamente. Existem neste momento 610 espaços cidadão a cumprir em todo o território nacional. Desde que iniciámos a instalação desta rede, já foram atendidas mais de 1.200.000 pessoas. Os espaços cidadão disponibilizam dezenas de serviços, sendo a revalidação da carta de condução, a entrega de documentos de despesa, por exemplo, na ADSE, o pedido de registro criminal, a alteração de morada no cartão do cidadão e o pedido de chave móvel digital, os mais solicitados. Rever e ajustar o catálogo dos serviços garantidos pelo espaço cidadão, reforçando o seu papel enquanto agente de prestação de serviços públicos universais por excelência, é também uma das prioridades do Governo. Assumi esta pasta governativa com plena consciência da dimensão dos desafios que se colocam à modernização do Estado, mas também com a ambição de responder com trabalho, entusiasmo e dedicação. Não é uma tarefa fácil, mas contamos com todos, cidadãos, empresas, universidades, trabalhadores do setor público, para continuar a progredir e consolidar uma cultura de inovação no interior da administração pública, sempre com o foco naqueles a quem o nosso trabalho se dirige, os cidadãos. Muito obrigada. Obrigado também. E como é habitual, vamos então aos nossos client stories. Afinal, clientes do Estado somos todos nós. Peço aos próximos oradores para subirem ao palco, se juntarem aqui comigo. Vamos então olhar para esta transformação
tecnológica do Estado. Pode ser por ali ou por aqui. Temos 2 acessos e perceber por aqui. Não a vou deixar ficar sozinha. Agora, eu sou o cliente, ok? Todos nós pagamos impostos, portanto eu sou o cliente aqui, neste caso. Pode ser? Como cara? Não, pode ser. Pode ser ali. Olá. Muito bem. Estas client stories que vamos aqui olhar mostram um pouco e vamos tentar com elas ilustrar aquilo de que falávamos há pouco, ou seja, de que forma é que esta digitalização dos serviços do Estado nos ajuda a melhorar e a ser mais eficazes. Aqui ao meu lado a Diretora-Geral da Autoridade Tributária, Helena Borges, que vamos conversar um bocadinho sobre de que forma eu trouxe aqui a minha declaração de IRS. Não é o momento. Não. Deixamos para depois, está bem, depois vou-lhe pedir uns conselhos. Mas agora um pouquinho mais a sério. Estamos no tempo. Ainda estamos. Pois não. Não se preocupe eu sou já muito. com isso. Eu antecipo-me, que é para não. Mas não vale a pena. Há um Pronto, tempo certo. temos isso tempo, agora não é? tudo Ainda por cima, simples. à distância de um clique e resolvemos o Exatamente, assunto se estiver bem preenchido. Essa é uma das grandes razões que me traz aqui, é deixar as pessoas mais descontraídas em relação a alguns temas. Nós procuraremos apoiá-las. Muito bem. Pronto, Olhando para isto, e deixe-me colocar também na posição de contribuinte, claro que é mais fácil, claro que para a maior parte dos portugueses estar em casa confortavelmente e não ter que ir para uma repartição de finanças é maravilhoso, é quase o paraíso, eu digo quase. O que eu lhe pergunto é melhor para o fisco, é melhor para o contribuinte, mas de facto estamos em equilíbrio, ou seja, o fisco tem mais informação do contribuinte e o contribuinte está mais exposto ou não, está em igualdade de circunstâncias. É assim, estamos, supostamente, e é assim que o quadro legal, define, estamos em igualdade de circunstâncias e, quando não estamos, devemos ser nós a colmatar essa divergência quase de preparação, oferecendo confiança, oferecendo apoio, estando atentos e procurando, sobretudo, evitar que as pessoas fiquem em incumprimento por desconhecimento. Eu acho que essa é o principal motivo da ansiedade, também é uma certa percepção de que podem não estar suficientemente habilitados para cumprir as suas obrigações. E, portanto, é muito nesse sentido que nós trabalhamos para oferecer serviço que garanta essa autonomia no cumprimento das suas obrigações. A pessoa saber que pode deixar para um momento em que, estando só, se concentra e consegue cumprir essas suas obrigações é um passo muito significativo que hoje já muitos contribuintes conseguem sentir. Isso é assim no domínio tributário, dos singulares, mas é também assim com as empresas. E, portanto, eu acho que esse é algo que progressivamente se vai sentindo à medida que nós também nos aproximamos das pessoas para compreender as dificuldades que sentem e, quando as compreendemos melhor, desenvolvemos serviços e garantimos, enfim, que eles cumprem, porque verdadeiramente o papel de uma administração tributária deve ser desenvolver os seus próprios mecanismos de interação com os cidadãos e com as empresas, de forma que seja mais difícil não cumprir do que cumprir. Pronto, esse deve ser a nossa ambição. Muito bem, pode concluir que com esta digitalização e com mais tecnologias, de facto houve um grande pulo no combate à fraude fiscal e se menos contribuintes faltosos conseguem chegar onde pretendem? Ou seja, também ajudou a digitalização nesse sentido? Com certeza, quer dizer, o processo de transformação digital na autoridade tributária é um processo que tem alguns anos. Eu diria mesmo que a transformação digital de que hoje se fala é algo que faz parte, que nós encaramos como parte da nossa missão. E fomos, ao longo destes anos, utilizando a tecnologia para tornar acessível aos cidadãos e às empresas algo que, por natureza, é complexo. Os sistemas fiscais são complexos, na sua própria concepção, porque o mundo é complexo, porque os negócios hoje são cada vez mais globais e as operações são cada vez mais transfronteiriças e, portanto, aquilo que nós vamos cada vez mais fazendo é procurar utilizar as tecnologias para oferecer, até visualmente, essa percepção de que está ao alcance de todos, enfim, entender e agir e não ter surpresas que nós tenhamos obrigação e condições para prevenir. Ou seja, hoje é mais fácil para qualquer contribuinte, seja ele singular ou uma pessoa coletiva, perceber quanto pagou em impostos,
quanto deve e não ter aquela surpresa que todos nós, eu pelo menos já tive, de a Segurança Social de repente encontrar lá algo que eu nem sabia que existia. Eu acho que hoje o sistema que temos e para onde estamos cada vez mais a convergir, de pré-preencher as declarações com os dados de que dispomos, também oferece à sociedade, primeiro, essa segurança e essa compreensão. Poupa muito, enfim, na ansiedade e na busca naqueles últimos dias de se tenho os papéis todos, se tinha tudo, se guardei tudo durante um ano inteiro, porque as pessoas percebem que hoje basta, enfim, dar o seu número de contribuinte quando fazem qualquer aquisição de serviços e, com isso, lhes basta quase para terem as declarações de IRS pré-preenchidas, como vão ter em breve as declarações do IVA pré-preenchidas, inclusive com o IVA dedutível. O débito direto que hoje temos disponível faz com que hoje quase ninguém precise de ficar em incumprimento se utilizar uma parte dos serviços que nós temos disponíveis. A questão para o combate à fraude é, hoje, uma parte do combate à fraude que nós fazemos quando deixamos essa percepção junto dos que hesitam entre cumprir ou não cumprir. Será que eles sabem? Hoje eu acho que a sociedade sabe que nós temos um conjunto de informação que podemos usar e, portanto, daí que os níveis de cumprimento venham muito a alterar-se, não apenas porque a cultura, também o ambiente cultural em Portugal, e isto é o próprio do desenvolvimento, se vai transformando e cada vez é mais censurável não assumir os nossos próprios direitos de cidadania. Diga-se uma coisa. E, portanto, acho que deixamos a questão do crime como algo que sempre teremos, mas são Claro. os grandes esquemas que, enfim, também temos recursos e tecnologia associada ao seu combate e à detecção de padrões, mas vamos ver, isso são aspectos que nós, embora significativos, expressivos, não podem, enfim, não olhamos para os cidadãos pensando que são todos incumpridores, muito pelo contrário. Não, Quer dizer, essa minha pergunta acho que é muito importante. faz sentido neste contexto, porque neste caso o Fisco, ao recorrer à digitalização, também é para funcionar melhor, para conseguir ter a sua função desempenhada de uma melhor forma. Eu pergunto-lhe, foi visível com a utilização da tecnologia um aumento das receitas também por causa disto? Não só por outros fatores, que são vários. Com certeza. Foi também. notório isso? É evidente que pronto, os níveis de controle aumentam e isso reflete-se no aumento dos níveis de cumprimento. Eu acho que nós devemos ter isto como o principal propósito de uma administração, é criar um ambiente de trabalho que ofereça essa segurança ao país, no sentido de oferecer essa previsibilidade na arrecadação da receita. Nós, anualmente, enfim, o Governo apresenta uma proposta de orçamento e temos que o executar e cumprir as metas e, portanto, a administração deve estar suficientemente organizada e utilizar os recursos de forma eficiente para que o possa garantir. E, com isso, criar condições para que os agentes económicos, eles próprios, vão tendo ao longo do ano condições de acompanhar o que estamos a fazer, munir-nos com informação suficiente que, progressivamente, os dispense de cumprirem até obrigações. Eu acho que hoje o que nós vamos assistindo, mesmo internacionalmente, os sistemas fiscais vão evoluindo no sentido que as administrações recebem informação e oferecem serviço. E serviço é certeza e previsibilidade e cada vez mais reduzir os níveis de conflitualidade, porque hoje os países o que têm de fazer, muitas vezes, para aumentarem as suas receitas não é apenas, enfim, evidentemente que temos que combater a fraude e a evasão, temos que utilizar a informação que temos de forma eficaz e usar a comunicação também para fazer chegar essa noção aos nossos cidadãos e às nossas empresas, mas em todo caso o que nós temos é que ter um sistema fiscal, uma administração fiscal, quer dizer, temos que ter um sistema fiscal competitivo com os outros países, mas temos que ter uma administração fiscal capaz de o implementar e de o implementar com eficiência, reduzindo os seus próprios custos de funcionamento e reduzindo os custos de contexto dos empresários, porque só assim é que nós conseguiremos atrair novos investimentos para Portugal, atrair e reter. Antes de dizer essa parte que também é importante em termos de comércio externo e até da própria economia, há uma questão que temos que estar atentos, que é a questão de saber até que ponto é que todo o contribuinte português vai facilmente utilizar a internet. Isso será um problema para equacionar sempre até que todos nós, em Portugal, de norte a sul, possamos chegar a um computador e resolver o problema. Onde eu quero chegar é até que ponto é que, com a digitalização, não criamos duas velocidades para pagamento de impostos. Aqueles que conseguem
a ir à internet e aqueles que não. Estamos a falar de uma população mais envelhecida e muitas vezes isolada. No nosso caso, essa questão não se tem colocado ao longo de todos estes anos e não vai colocar-se, porque nós temos uma capilaridade de serviços e sempre fizemos este processo de transformação digital, oferecendo serviços e apoio aos cidadãos que se dirigem aos nossos serviços e, portanto, quando tornamos obrigatório o digital, oferecemos simultaneamente serviço para cumprir a obrigação, quer seja no presencial, quer seja no telefone, e, portanto, isso acontece com toda a certeza. Aliás, aconteceu este ano, que nós tornarmos totalmente desmaterializada a entrega da declaração de IRS, e, portanto, nada disso se tornou notado de que não haveria apoio, como é a nossa obrigação, fornecê-lo, e porque sabemos que é nisso que estão concentrados também os nossos serviços de atendimento. De que forma é que toda esta revolução também, em termos de impostos, pode ajudar aquilo que estava a desenvolver há pouco, em termos de ajudar a economia, ajudar o comércio externo? Como é que podemos traduzir isso? Sim, as pessoas olham muito mais para a autoridade tributária e aduaneira como aquela instituição que arrecada a receita. Percebe porquê ou não? Percebemos todos. Percebemos todos. Mas também somos isso, e é uma parte importante, porque sem isso, depois tudo o resto fica comprometido, claro. Não é? E eu acho que é nisto também que temos, às vezes, que nos concentrar para olhar para o que a instituição representa e ir também um pouco ajudando a moldar a opinião que as pessoas têm, e isso também resulta da forma como nos observam, como nós nos comportamos quando estamos, em momentos formais e em momentos informais como este que aqui estamos. E eu acho que eu também não queria deixar de assinalar aqui um aspecto que é, nós fazemos tudo isto, fazemos com um conjunto de parceiros, de stakeholders, não é? Portanto, a autoridade tributária não deve protagonizar o resultado do seu trabalho sozinha, não é? Nós, mesmo na transformação digital, temos vindo a fazer esta transformação digital e encaramo-la como parte quase do nosso ecossistema. Portanto, quando dizemos assim, mas que receios nos traz o futuro, acho que nenhum, quer dizer, é isto que fazemos há anos, é fazer segurança, a transformação. por exemplo, que é uma questão que muita gente coloca Quando falamos da informação. Não, mas eu já lá irei. Portanto, nós lidamos com preparamos a transformação digital com os parceiros. Os stakeholders são muitos os que interagem connosco, portanto, são os contabilistas, são os advogados, são os consultores, são as empresas tecnológicas que trabalham connosco, são as empresas e os exportadores, os importadores, portanto, toda essa panóplia de parceiros que têm que estar preparados, porque a transformação digital do nosso lado só pode acontecer na medida em que os nossos parceiros estejam igualmente acompanhados. Portanto, nós não podemos distanciar-nos da realidade e podemos ser até muito sonhadores, pensar em projetos bastante inovadores, questões que gostaríamos muito de implementar, mas temos de estar sempre a medir se há ou não há capacidade da sociedade para acompanhar aquilo que sejam os desenvolvimentos que nós conseguimos antecipar. E, portanto, essa é a nossa grande obrigação, é compreender as necessidades e as exigências a que também temos que nós próprios submeter-nos. E, nesse sentido, eu acho que se tem feito um enorme caminho também na atividade, num outro domínio da atividade, que é o suporte ao desenvolvimento económico e, sobretudo, no comércio externo. Não é? A autoridade tributária tem também uma função na componente aduaneira, nas trocas comerciais. O mesmo Extra-UE tem funções de controle da fronteira externa, de proteção da sociedade e tem, todo um conjunto de sistemas que garantem que hoje as operações de importação e exportação se fazem de forma completamente desmaterializada. Portanto, ninguém precisa de ir a uma alfândega, a um serviço nosso, para fazer uma operação de exportação. Claro que se têm que dirigir a uma estância aduaneira se a sua mercadoria for selecionada para controle. E, mais uma vez, nós estamos a falar de que nós temos, de facto, controle sobre todas as transações que se fazem de importação e exportação, qual é o conteúdo dessas declarações de exportação e, portanto, sempre que consideramos que há risco, é selecionado para controle. E essa é uma importante função que desenvolvemos, não apenas ao serviço da economia, porque temos que garantir
até em termos de segurança e de combate ao terrorismo, é um outro aspecto muito importante, que é utilizar a informação de forma a garantir que Portugal continua a ser um país seguro, e isso faz-se nas operações de exportação e exportação, mas igualmente no controle dos passageiros, nos aeroportos, o que é que selecionamos ou não selecionamos para controle. Portanto, tudo isso é uma oferta de serviço muito alargado, de que poucas vezes se fala, mas que é de uma relevância enorme quando nós queremos realmente continuar a aparecer nesta esfera internacional e dizer que estamos preparados para o futuro. E eu acho que estamos, temos 2 minutos, sim. A questão da segurança, porque é algo que preocupa quem entrega dados, quem coloca dados na internet. E, portanto, estamos a falar de algo muito delicado como os nossos rendimentos, a nossa vida, no fundo. E, portanto, esta é uma questão que preocupa. Até que ponto é que esse também não é um desafio do futuro, sobretudo numa autoridade tributária? É um grande desafio, sobretudo para nós, primeiros, não é? O primeiro desafio que quando olhamos para a informação é a segurança da informação e no plano até da proteção contra tentativas de intrusão e sabermos salvaguardar a integridade dos dados para que eles possam ser utilizados. Conseguir fazer isso e conseguir depois garantir, da forma como o utilizamos, internamente, garantir a proteção dos dados e a confidencialidade da informação que nos é confiada é algo que é uma das nossas prioridades. Aliás, nem poderia ser de outra forma, porque nós vivemos da informação, dos dados, não é? Portanto, será com os dados sempre transformados em informação e a informação em conhecimento que nós poderemos ir modelando até o próprio sistema fiscal e compreendendo para onde devemos evoluir e que tipo de necessidades nós temos. Portanto, se nós não tivermos essa capacidade, enfim, e nada disto, não há segurança total em lado nenhum, portanto, eu estou a falar nisto com enorme cuidado, não estar a extremar as posições, mas é evidente que constitui a nossa prioridade. A nossa prioridade, mas essa é de base, quer dizer, não é a prioridade do negócio. Agora, no serviço, sim, na forma como nós nos posicionamos para cada vez mais as pessoas terem connosco uma experiência, enfim, que lhes confere essa predisposição para participarem num processo que é de construção de cidadania e de um país que só pode verdadeiramente transformar-se e evoluir de forma sustentada se tiver uma administração que eles ajudam a modelar e a construir, acho que é absolutamente essencial. E eu não queria, se me permitir, só até porque isso será um dos temas que eu não abordei aqui, será parte do nosso case study, que é uma experiência que eu agora não vou aqui detalhar, mas que tem que ver... Até porque não temos tempo e se eu corto a palavra aos outros não posso beneficiar aqui, mas vamos concluir. Mas deixe-me só destacar, porque acho que é um projeto interessante. Claro, e, portanto, que é um exemplo que nós estamos também a desenvolver ao serviço da economia e deixei para o fim justamente por ser o case study, que é o e-Tax Free Portugal. É um projeto que desenvolvemos um pouco para, primeiro, naturalmente, para garantir que temos controle sobre os reembolsos do IVA nas aquisições por turistas de países terceiros. Evidentemente que temos sempre essa preocupação por central, mas tivemos sobretudo uma preocupação que acho que as pessoas não nos adivinham, que é melhorar a experiência, é não fazer com que a experiência de vir de passar uns dias de férias a Portugal ficasse maculada com uma fila à saída no aeroporto ali, depois de ter feito umas compras. A última imagem que levavam era de ficarem ali numa fila para receberem os reembolsos do IVA. E achámos que isso era realmente algo que também era próprio, que nós procurássemos fazer. E isso acabou? E melhorar. Não, e acabou, ou estamos progressivamente a fazê-lo à medida que nós conseguimos que as pessoas e as empresas adiram. Neste momento é um caso obrigatório em que desmaterializamos completamente o processo e de transmissão de dados desde a loja até ao local no aeroporto. E pelo menos vamos dando vários contributos para que as pessoas percebam que estamos atentos às suas necessidades e àquilo que eles considerem também que são as nossas prioridades. E, portanto, neste processo de participação e desenvolvimento do Simplex, nós temos sido das organizações mais envolvidas e, portanto, que têm correspondido e têm partilhado projetos com outros organismos públicos e também temos aprendido muito com isso. E eu acho que é isto que fazemos todos, é estar atentos. E agora é que temos mesmo que terminar. Muito obrigado. Eu até também lhe agradeço, mas eu também lhe agradeço. Eu também sou
faço parte desta client story, porque sou Mas contribuinte. pronto, outro dia temos. E depois trago a declaração no final, está bem? Vemos ainda, eu fiquei à sua espera, pode Muito ser bem. que não esteja realmente, pode estar a precisar de apoio sabe, ou quem pode sabe. estar a testar nas duas Exatamente, coisas, a ver se, exatamente. enfim, Helena Bosch. seja o que for. Muito obrigada. Muito obrigado, Obrigada. Muito obrigado. Helena Bosch, Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Vamos continuar com estas client stories e agora para algo que parecia o futuro há muito tempo e agora é uma realidade. Estamos a falar do voto eletrónico e já agora, como alentejano que sou, só uma curiosidade. Porquê Évora? Foi Évora a primeira? Sim. Porquê? Já agora deixa-me sorry, I apresentar have- Cristina Frutos, da Indra. See, I have to do this Oh, in okay, English. that's okay. It's So all I right. was asking because I'm from Alentejo. Yeah, yeah. And I think the experience it was in Évora. It was right? in the Évora So district. why that? Yeah. Why that? Well, it was chosen by the Ministry of the Okay. Interior. I'm just making a joke with Yeah, you, yeah. please. It's all right. Can I have my Yeah, presentation? I'm going to Just, take it from you. well, good afternoon, this that you ladies need? and Oh, you have gentlemen. one. This is I think this is me. Go ahead. Yes. I work for an IT company. The name is Minsight. This is a multinational company, and amongst many other things, what we do is to deliver solutions for the elections, basically, to deliver accurate and transparent elections. We've been doing this for 40 years, and here in Portugal, our last experience together with the Ministry of the Interior and Altice, our partner, was in Évora. But let me start this short presentation with a very obvious remark, is that voting is one of our most fundamental rights and is the basis of any well-functioning democracy. But at the same time, election administration is a public service, and as such, it has to provide responses to the digital age, basically. So what I'm going to discuss here today is how our customers and us as part of the industry are, coming together to provide these new solutions and services for the digital challenges. And let me start with the three game-changing events in the past 20 years in the elections world. It's only three of them, but they were remarkably important. The first one was Florida 2000, where Bush won the presidency of the United States for, I think it was 547 votes, more or less. There was so many vulnerabilities in that process that the whole counting ended up in the Supreme Court. And it was the court that has to recount the votes and came across with the winner, that was George Bush. Now, that triggered a huge amount of money invested by the federal government in renovation of obsolete technology, basically. That was the bottom line of that. Then that was the case until 2005, more or less, where a lot of vulnerabilities again came about on the voting technology. There was a lot of studies that demonstrated that many of those machines were hackable. So that again triggered another round of renovation of the technology, basically coming back to having a paper trail of the vote to be able to audit the vote. And then we take another big jump and we come to 2016 and 17, where the scenario is completely different. Here we are talking about disinformation, the Trump campaign, we are talking about the Russiagate, the Brexit referendum, etc., etc., etc. And that takes us to where we are at the moment, which is in the middle of the digital transformation of the elections. This is what we are at the moment. The digital transformation and all these challenges has got us, when I said us, meaning the elections world, very late compared to other sectors of the economy, but here we are. And that links with the context in which elections, in which elections are carried out today.
This is the context of any elections we come across in mature democracies nowadays, and certainly is the context of the elections in Europe. We have, on the one side, we have an electorate that is more and more disengaged from the democratic process. We have a considerable number of citizens that does not participate in the democratic process. This is particularly serious for digitally natives. And it's very interesting that these digital natives, they are really participating in activism in the digital world. They are very active in activism in environmental, political, economic, social activism. But that doesn't necessarily translate into vote casts on election day. So there is like a bridge between the digital world and the offline world, if you can call it that way. So on the one side, we've got low turnout that undermine the legitimacy of the elected officials and the elected bodies. And that is a serious problem, particularly in mature democracies. Then we've got the disinformation phenomenon. We have just started to see the impact of disinformation in elections. It works on two sides. On one side, polarizing the political debate, making people drift apart towards the opposite directions. On the other side, works on the line about discouraging people from participating in the elections. So that also impacts in the low turnout in the elections. So we are, as I said, we're just starting to see this. It's gonna be more and more relevant in the near future in the elections context. And finally, we've got the hybrid threats. Not only, I'm talking here about cyber attacks and also disinformation campaigns combined with cybercrime, basically. This doesn't affect only to the election infrastructure, but goes over the electoral perimeter because it affects other infrastructure around the elections. And here I'm going to mention, for example, the case of the hacking of the email of Hillary Clinton that completely, disclosing that information, that emails, completely change the cause of that election again. So these are uncertain times, basically, in the context of elections. Now, so how do we provide responses to this context? There is no a unique response to really being able to address all these issues. So we propose a framework of working in 4 different lines. One is that election has to evolve into a multi-channel service model. We have an electorate, a customer in front of us that is used to interact with the administration through different channels. And yet elections is still not there. So we believe that the electoral administration has to provide multi-channel options for voting. And the citizen should choose whatever is best for them. And I'm talking here about online, postal, election day voting, a combination of channels. Then we have the other area, which is data analytics. We have to fight disinformation. We have to come across with solutions to be able to address the disinformation phenomenon. And this is about data and analytics. The third pillar is security. We have to provide security around the election perimeters to make elections resilient to attacks. And finally, reform on the legislation side, because we have legislation in place in Europe that dates back to the 19th and 20th century and doesn't have the flexibility inbuilt to be able to put
put all this framework into work. And I'm almost there. We're almost finished, 6 minutes. So, you know, these are uncertain times for elections, and we have two reactions that we are seeing across Europe. One is a very conservative reaction, is saying, okay, we go back to the old times of pen and pencil. This was the case a couple of years ago in the Netherlands, for instance, that they banned the transmission of results from the polling station into the central servers. So basically, polling staff has had to come with the results of the polling station and physically bring the results into the counting centers to be able to consolidate the results. So they really banned the software to transmit results. In France, for example, they had internet voting for voters abroad, and they sort of banned that as well because they were concerned about the security of that solution. But we have hope. You know, we have some hope in the horizon, and there are countries that are moving forward. One of them is Portugal, and the other one is, for example, Spain. In Portugal, and coming back to your question about Évora, this is what we, together with the Ministry of the Interior and our partner Altice, we put in place in Évora for the past European elections. Basically, the decision in Portugal was a very wise one because they decided to pilot a solution that was addressing two of the main requests of the electorate. One is accessibility of the vote. Why do I have to be at home on a Sunday, on a beautiful spring day in Sunday, on a Sunday in springtime, because I have to vote in my polling station close to my home address? So that is one of the questions. The other is, I am a handicapped person, so why can't I cast my vote without needing any assistance? So that is the other side of the coin. So the pilot was you were a voter, registered in the district of Évora, and you could vote in any of the polling stations of the Évora district, 47 electoral sections. Okay, and the vote was cast in the machine. You choose in the machine your voting options, and then the machine printed your ballot paper. So you have the record of the ballot paper, of your vote, and you have the vote digitally stored in the machine. At the close of polls, the machine automatically counts the votes, and prints the results. So this was, you can read the reports. There was an extremely successful exercise, and I'm just going to leave it here, 2 minutes. I did well in this. And I want to leave you with my keynote on this presentation, and is that elections, in our opinion, is a public service. And as such, it has to provide responses to the challenges of the digital age. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. E para concluirmos esta Client Stories e continuamos a olhar para o futuro do government, Sara Carrasqueiro, Agência para a Modernização Administrativa, e o Nuno Santos, da GFI, vamos olhar para este e-Portugal. Afinal, não são só os impostos que nós podemos, através da tecnologia, tratar da nossa vida quando temos relações com o Estado, certo? É por aí. Bem-vindos. Muito obrigado. Isto é realmente desafiante, ver o João Adelino Faria daquele lado e aqui o Nuno Santos. Isto não é uma coisa... Não. O standard fica muito alto. Se precisarem de ajuda, eu vou aí à vossa mesa de café com os filhos dos três. Mas Obrigado. não, estão bem entregues. Muito obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigado à PDC por esta oportunidade. A ver se temos aqui 15 minutos agradáveis para fechar o dia de hoje, que já vai longo. Eu sou o Nuno Santos, sou responsável pela operação da GFI em Portugal.
A GFI tem feito, ao longo destes últimos anos, alguns projetos junto à administração pública e teve a oportunidade, a responsabilidade e o privilégio de colaborar com a AMA para fazer nascer este eportugal.gov.pt. De acordo com a nossa combinação, Sara, talvez começar por partilhar connosco porque é que 15 anos depois, e com algumas evoluções desde então, em março de 2004 vimos nascer o Portal do Cidadão, e foi um grande momento na administração pública, este eportugal.gov.pt apareceu para responder ao quê ou para preparar que futuro? Obrigada, Nuno. Em primeiro lugar, também queria deixar aqui as minhas palavras para a APDC, congratular-me por mais este congresso que nos vem vindo a habituar todos os anos a termos aqui um espaço alargado de partilha de experiências e também debate de algumas ideias, e agradecer o convite que endereçou à AMA para poder estar aqui também a partilhar um pouco da nossa experiência neste projeto em concreto. Porquê? Porque o Portugal, quais são os problemas que estão na base, ou os desafios que estão na base de desenvolver um portal de serviço integrado? O problema nós podemos enquadrá-lo de uma forma muito simplista. Podemos dizer que o grande problema que o Portugal visa resolver é o da fragmentação da administração pública. Portanto, nós temos uma administração pública que temos vindo a construir geração após geração, que trabalha em silos, que tem vindo construindo dentro das diversas áreas governativas os seus próprios regulamentos, as suas próprias linguagens, os seus próprios postos de atendimento e, portanto, para um cidadão ou uma empresa que necessita interagir com a administração pública, por vezes torna-se difícil saber onde se dirigir, com quem falar, que documentos necessita para resolver um problema concreto com que se depara. E diria eu, a primeira grande iniciativa que nasceu na administração pública para tentar colmatar estas dificuldades foi o conceito das lojas de cidadão. Portanto, as lojas de cidadão é um conceito que se celebra este ano os seus 20 anos. Portanto, a primeira loja do cidadão é a loja do cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, é ainda a maior loja de cidadão que temos em Portugal e é um conceito que tenta trazer a administração pública de forma oposta ao tradicional. Portanto, é a casa do cidadão, não é a casa da administração pública tentar confluir no mesmo local todas as valências da administração pública, todos os serviços públicos para a comodidade dos cidadãos e das empresas. O portal de serviços públicos, se quisermos pensar, é a analogia no mundo digital. Portanto, o portal é Portugal, é um portal que tenta trazer para a mesma casa digital, para o mesmo portal, todos os serviços da administração pública para facilitar todas as interações, que são muitas e por vezes complexas, de cidadãos e empresas com o Estado. Portanto, este portal, como disseste bem, não nasce do zero. É um portal que para o seu aparecimento como hoje existe, trouxe um conjunto de etapas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Portanto, tivemos um primeiro portal do cidadão há 15 anos, disseste bem, em 2004, depois desenvolveu-se também um portal da empresa, desenvolveu-se meios facilitadores, tecnologias facilitadoras de acesso a estes portais. Portanto, a senhora Ministra já hoje falou deles, portanto, a vertente eletrónica do cartão de cidadão, a chave móvel digital, que no fundo são chaves que nos permitem abrir todas as portas da administração pública. Portanto, na analogia presencial e na analogia digital também são mecanismos que nos permitem aceder a muitos portais da administração pública com segurança e tendo a certeza que apenas são disponibilizados os dados que devem ser às entidades corretas. Portanto, essa primeira versão do portal do cidadão sentimos que necessitava de ser revisitada, necessitava claramente de ser melhorada na sua componente de usabilidade. Portanto, sentíamos que, embora fosse já um portal responsivo, portanto, era possível aceder ao portal em dispositivos móveis, que hoje em dia a maior parte do acesso pela população
à internet é através de dispositivos móveis, sentíamos que essa interface tinha que ser melhorada, tinha que ser mais agradável, a informação e os serviços disponibilizados também tinham que ser estruturados de outra forma, de uma forma não só mais próxima do que é a cabeça de quem acede aos serviços, mas também com destaques. Portanto, pretende-se destacar aqueles que a informação mais relevante em cada momento sazonal da administração pública, mas também conforme as próprias necessidades específicas de cada cidadão e empresa. E, portanto, no fundo, partimos para este projeto, há cerca de um ano, um pouco mais, partimos para este projeto claramente com um conjunto de princípios orientadores. Portanto, quisemos que o novo portal de serviços públicos tivesse claramente um foco nos seus utilizadores, cidadãos e empresas, que fosse um portal muito mais inclusivo e acessível, garantindo que todos os cidadãos possam aceder a este portal, mesmo aqueles que têm necessidades especiais, e também garantir que este portal fosse um veículo de melhor e maior coordenação dentro da administração pública, que nos permitisse também trabalhar dentro das várias áreas governativas de uma forma mais coordenada, mais eficaz e também, obviamente, mais eficiente. Também sabemos que os regulamentos, os serviços, as necessidades e expectativas estão sempre a mudar, estão sempre a evoluir e, portanto, quisemos também que este portal fosse um portal mais ágil na sua própria evolução. E, portanto, eu com esta deixa endereçava-te a palavra a ti, Nuno, disseste bem, portanto, houve a oportunidade de trabalhar com a tua empresa no desenvolvimento deste portal e, tendo em vista estes princípios orientadores, resolvemos também aplicar aqui metodologias e tecnologias que permitam orientar-nos a estes princípios, não foi? Claramente. Quando comparamos a forma como conseguimos pôr juntos no ar este portal com o que foi a experiência que, noutra vida, também pude acompanhar há 15 anos atrás no outro portal, realmente a tecnologia hoje permite fazer qualquer coisa, diria eu, de outra liga, com um esforço claramente mais reduzido. E, portanto, as práticas que vemos anunciadas todos os dias do design thinking, da cocriação, dos desenvolvimentos ágeis, realmente aqui foram feitas, foram seguidas e isso permitiu que realmente este bonito, digo eu, portal, e acho eu impressionante do ponto de vista dos números, do ponto de vista do que tem por trás, pudesse nascer. Mas talvez, Sara, tu pudesses partilhar aqui connosco, em linha com esta mensagem, vamos dizer, nova, do ponto de vista político, que a Sra. Ministra traz e representa, que é, vou dizer eu, finalmente combinar pessoas com tecnologia e ter isso em permanência na agenda. Eu acho que este portal, a forma como ele foi construído e a forma como ele pretende ser mantido, já está alinhado e, portanto, será uma plataforma, quero eu acreditar, muito importante para o Governo e para a Administração. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Portanto, posso descrever algumas das características que nos parecem extremamente relevantes sobre o portal. Serviços online. Portanto, hoje em dia, o novo portal de serviços públicos, o eportugal.gov.pt, é um portal que se apresenta como aglutinador de serviços não só para cidadãos, como para empresas. Portanto, ele veio aglutinar os anteriores portais, um que tínhamos, portal de cidadão, dirigido a cidadãos, e o outro, balcão de empreendedor, dirigido a empresas. E, portanto, desta forma, facilita o acesso e a habitação e a usabilidade para os utilizadores, que por vezes são cidadãos, mas por vezes alguns deles também são representantes de empresas. Portanto, e é um portal que permite a cada um de nós, a cada um de cidadão, poder aceder à sua informação pessoal, de ponto de situação de vários processos em várias áreas da administração pública. Portanto, eu posso, através da minha área reservada, saber qual é a minha situação contributiva, ali com a integração com a autoridade tributária, mas posso também aceder a certidões que tenha solicitado à Justiça, ou posso também consultar as prescrições médicas mais recentes ou aquelas que tenho pendente. Portanto, eu consigo
através de uma única janela, poder espreitar para várias casas da administração pública. Outro aspecto também muito importante é que este portal também permitiu integrar um conjunto de outras aplicações que também fomos desenvolvendo, nomeadamente uma bolsa de documentos, uma agenda para o cidadão, e que aparecem todas enquadradas no mesmo portal, no mesmo layout, e é isso que vamos trabalhar no futuro. Portanto, estamos a trabalhar também no desenvolvimento de uma nova plataforma de notificações eletrónicas, que ela própria também surgirá na área reservada dentro do e-Portugal. Portanto, é este o caminho que queremos fazer, facilitar dentro de um mesmo acesso, numa mesma plataforma, num mesmo portal, o acesso a várias aplicações que cidadão e empresa não têm que perceber que são distintas. Talvez destacares nessa exposição, e dado o tempo, algumas das funcionalidades que já antecipam o futuro, a questão do bot, a assistência eletrónica, o click to call, que parece estar a ter bastante sucesso, e já contares um bocadinho de 2020, porque a ideia é que o portal continue a ser desenvolvido. Sem dúvida. Portanto, o portal é desenvolvido e é atualizado de 15 em 15 dias, portanto não é visível, mas estamos sempre a introduzir algumas melhorias no portal. Este aspecto que falaste do click to call é muito importante, porque temos uma visão que os serviços públicos no futuro têm que ser oferecidos numa perspectiva omnicanal, é mais que multicanal, portanto é em vários canais, mas de forma coerente. E, portanto, hoje em dia no e-Portugal nós podemos executar alguns serviços públicos absolutamente de forma online, desmaterializada, mas também podemos procurar, através do mapa de cidadão integrado no portal, onde é que os podemos realizar se preferirmos deslocar-nos a um serviço físico, presencial, mas também se tivermos dúvidas em algumas informações ou em alguns serviços, podemos então usar essa funcionalidade, o click to call, e poderemos indicar se queremos ser contactados por telefone ou por e-mail, e o nosso centro de contacto devolve o contacto e ajuda o cidadão ou a empresa a perceber a informação que necessita, como é que pode realizar o serviço, se o pode fazer online ou se tem que ir a algum local, quais são os documentos que necessita. E, portanto, esta perspectiva omnicanal é muito importante para quem usa os serviços públicos, mas também para a própria administração pública, torna-se um fator de eficiência, não é? Nós conseguimos, através destes contactos telefónicos ou e-mail, aliviar cargas que por vezes sentimos nos serviços presenciais. Deixa-me pegar nesse último ponto e também para a última parte da nossa conversa. O Sr. Ministro também fez ali um anúncio, trouxe uma carta poderosa, acelerou bastante nestes dias que leva de governo. Eu gostei de ouvir estes 25 serviços, esse debate faz o que é que conduz, se é a oferta, se é a procura. Os 25 serviços mais procurados, mais utilizados, completamente desmaterializados. Como é que vês este portal e tendo presente que a Agência para a Administração Administrativa tem essa posição transversal, como é que tu vês a administração pública num portal que vive de colaboração a aderir e a continuar este caminho de transformação? Pronto, o e-Portugal é realmente um motivo, uma alavanca importante, não só de transformação digital da administração pública, mas de colaboração na administração pública. Nós temos sentido isso ainda antes de pensarmos no futuro e nos 25 novos serviços que vamos abraçar, mas também olhando para o passado, o esforço que é feito quando um novo serviço público é integrado no e-Portugal torna-se revelador de grandes mais-valias, não só para a cidadão empresa, mas também para os serviços públicos que são responsáveis por esse serviço. Portanto, é frequente nesse processo de acomodar um serviço público que até já pode estar desmaterializado e disponível num outro portal de uma outra área governativa, mas é frequente haver um processo de construção de interoperabilidade, que é muito importante, e, portanto, de definição dentro de uma peça que não se vê, está debaixo da linha d'água, definição de qual é o serviço, quais são os dados disponíveis, quais são as entidades que o prestam, onde. Portanto, tens de preencher esse catálogo de entidades e serviços, mas também de simplificação de linguagens. Portanto, quando os serviços entram no e-Portugal, os conteúdos informativos são revisitados, são simplificados, são traduzidos, e disso beneficia o e-Portugal e o cidadão que o utiliza, mas também
as outras entidades que também prestam esses mesmos serviços noutros canais e por outras vias e, portanto, há realmente um esforço colaborativo e temos verificado que ele próprio é uma alavanca de transformação digital da administração pública. Os poucos que ainda não conheciam o portal vão navegar e acho que nós apresentámos aqui contas e acho que resumimos bem este espaço de transformação na administração pública através do portal. Obrigado e agora passo a palavra ao João. Não, e muito bem. Nuno, Sara, muito obrigado pela vossa partilha.